Olá família, belezinha com vocês? Nesse vídeo nós vamos ver a treta, a polêmica gigantesca que está acontecendo na família Valadão. Sim, isso daí está repercutindo bastante e lógico, eu quero trazer aqui um resumão do que está se sucedendo. Então, vamos lá, põe na tela BBT. Mais um vídeo aqui do canal Cristão Também Pensa, todos os créditos a ele por ter organizado aqui esse conteúdo e vamos ver uma lambareda longa, 2 vídeos, viu? Eu vou colocar sem edição na tora pra gente acompanhar. Rodopeia BBT. O pastor Felipe Valadão, esposo de Mariana Valadão, que juntos lideram a Lagoinha Niterói no Rio de Janeiro, faz forte desabafo nas redes sociais após processo movido pela Lagoinha Global para que não utilizem mais o nome Lagoinha. Ele escreve: é responsabilidade dos pais governarem sobre seus filhos. Todo pai pagará um preço caríssimo pela sua omissão. Tudo na vida tem limite. Eu cheguei no meu. Posso te pedir uma ajuda? Quando for dormir, você pode orar por mim e pela Mariana? Nós estamos precisando muito. E escreve o texto bíblico que diz: digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas, ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Quando eu vejo uma pessoa processar outra, dependendo da situação, eu até entendo, porque vivemos um tempo um tanto difícil e trabalhoso. Tem pessoas que agem de má fé, querem derrubar sua vida, destruir sua família, até entendo. Agora, quando eu vejo alguém da família contra quem é do seu sangue, eu não consigo, assim, conceber essa ideia. E olha que eu poderia colocar na cadeia o meu irmão de sangue mesmo. Quem conhece a minha história sabe o que eu estou falando. E eu decidi perdoar ele. Complicado, é tenso, viu? Eu não consigo entender isso. Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. E conclui dizendo: foram 11 anos, não foram 11 dias. Vai doer, mas vai passar. Faremos o que Deus nos manda fazer. Ana Paula Valadão, no Pode Crer da Rede Super, há um tempo atrás, expõe por que deixou a Lagoinha e fundou a igreja Diante do Trono. Ela também fala sobre uma profecia que sua mãe, Renata Valadão, recebeu, dizendo que do seu ventre foram geradas 3 tribos, e que apesar da diferença e peculiaridades do ministério dela e de seu esposo Gustavo Bessa, de André Valadão e sua esposa Cassiane, de Mariana Valadão e seu esposo Felipe, todos carregam o mesmo DNA e estão debaixo da bênção do pastor Márcio Valadão. Você sentiu alguma coisa que eu tô deixando a Lagoinha? Tô abrindo outro ministério? Muito conflito. Senhor, não tô entendendo nada. Senhor, o que é isso? Quando o Senhor fez toda essa jornada de nos tirar, de nos levar, de começar a igreja diante do trono, foi muito dolorido, sabe? Mas a gente foi obedecendo. Eu acho que esse negócio de ungidos do Senhor que tem um chamado excepcional, de tribo, meu Deus do céu, só por Deus, viu? Porque Abraão não tinha toda a explicação da jornada, você obedece. É tão lindo, eu sou assim. Síndrome messiânica, síndrome de Messias, eu já expliquei sobre isso em outros vídeos. Sim, maravilhada com Abraão, não é? Ele, tá escrito assim, o Senhor disse isso assim: na manhã seguinte, Abraão já obedece. Seu pai te abençoou em todas as suas decisões, Ana? Com muita dor, claro, eu doendo, ele doendo. A bênção do pai é algo fundamental, inquestionável. Isso daí é uma coisa patriarcal que deve se estabelecer. Agora, a gente tem que entender que nós não somos Israel. Nós não temos a mesma vocação e, enfim, são dispensações diferentes.
A gente não pode querer se colocar na mesma dispensação do que o povo de Israel, pelo amor de Deus. A gente tem que entender que a gente não tem profeta. Quando eu digo profeta, no sentido do contexto teológico, que vai na escola de profeta, aquela coisa toda e tal, que tem um sacerdócio, que tem o templo. Não tem nada disso para nós, viu? Ali é para os irmãos judeus, não é para nossa crença, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vai voltar aí a época de sacrifícios como tinha né, no tempo aí dos patriarcas. Mas foi tão lindo. Eu me lembro que eu, Gustavo e Zenete, já tinha alguns meses que a gente estava elaborando o que o Senhor estava nos falando, né? A gente foi plantar a Lagoinha Orlando com o Dedé, que não foi de propósito também, nem o André sabia que ia começar a Lagoinha Orlando, né? O Senhor naturalmente, sobrenaturalmente conduziu todas as coisas, a gente participou daquilo. Aí o André nos desafiou, né? O Gustavo tem uma jornada também aí de reconstrução muito linda, mas a gente estava muito engajado com a missão DT e com o Ministério Itinerante, desde que a gente saiu do Brasil. E a gente não imaginava que a gente ia plantar uma igreja local. É um desafio muito grande. E o Gustavo é tão humilde, sabe? Apesar de eu sempre acreditar que ele é o melhor pastor para uma igreja, ele sempre foi auxiliar, né? O erro de algumas pessoas que acreditam que filho de pastor é pastor. Nem todo mundo tem a mesma vocação. Eu concordo que todo pastor, todo obreiro tem que ter os seus filhos dentro de uma doutrina que seja ligada à palavra de Deus, que seja voltada à instituição. Concordo. Agora, isso é bíblico. Todo filho de pastor tem que ser pastor? Pelo amor de Deus. Isso daí é a síndrome de Messias. Ele nunca se importou. Perdão, síndrome não, complexo de Messias, falei errado, perdão. De não ser o primeiro. E esse lugar, sabe, é um lugar que ele nunca almejou, de ser um pastor sênior. E aí o André nos desafiou, o Senhor falou claramente conosco naquela madrugada, e na manhã seguinte nós descemos para o sul da Flórida para espiar a terra. E nesse tempo de sondar a terra, de orar... Sul da Flórida para espiar a terra. Tá vendo? Eles pensam que estão ainda no tempo bíblico. Não, nós estamos em outra dispensação, nós não estamos na antiga aliança. Pelo amor de Deus, mata de vergonha não. De gerar qual seria o chamado do Senhor para a nossa igreja. O Senhor nos falou tantas promessas. Uma das coisas que ele começou a falar é que não deveria ser Lagoinha, e sim diante do trono. E naquela época não tinha Lagoinha Global, sabe? Não tinha isso. Então, nós pegamos e geramos isso, tentando entender, pegando conselho. Eu lembro, então, que a Zé e o Gustavo, depois de alguns meses, falaram assim, o Senhor está preparando a oportunidade para você conversar pessoalmente com seu pai, né? E eu me lembro esse momento em que o Senhor me trouxe para uma viagem. Gente, que loucura, olha. Foi numa Ação Brasil, em Brasília. Eu estava hospedada na casa do Flávio do Bolo e da Fabiana. E eu tô aqui hoje gravando esse podcast. E amanhã eu vou para Brasília, para o Ação Brasil, com meu pai e a minha mãe. Vamos ficar hospedados na casa do Flávio do Bolo. Olha só, olha aí, ó. E é a primeira vez que eu tô contando isso aqui, hein? Diz amém. Em público. E aí... eu tava assim, né, tremendo, que hora que eu vou falar com o papai, que hora que eu vou falar com o papai, Gustavo, Zé, ora aí, que hora que eu vou falar com o papai. E foi muito interessante porque foi no último dia, antes de eu ir para o aeroporto, né, aquela coisa assim, né, ai, ainda não. Naquela noite, um profeta teve um sonho. Um profeta teve um sonho, tá vendo? Nada contra a pessoa da Ana Paula Valadão. Estou apenas falando do contexto teológico. Nós estamos na nova aliança. Pelo amor de Deus, né? Que o Senhor me entregava um bolo. E eu estava na casa do Flávio do Bolo. Que o meu pai me entregava um bolo. Olha isso. Eu entendi, ele vai me abençoar. Meu pai me entregava um bolo e eu tô hospedada na casa do Flávio do Bolo. Aí eu falei, Gustavo, se aconteceu isso aí, pode falar. Eu acredito que Deus pode falar assim em sonho e trazer alguma coisa. Acredito nisso. Eu não sei você que está me acompanhando. Eu já
tive o privilégio de sonhar uma coisa antes de acontecer. Seja por metáfora, seja literal, eu já sonhei. E você já sonhou alguma coisa antes de acontecer? Comenta aí. Aí nós começamos. Você sabe como meu pai é um homem tão manso, né? Sim. Eu imagino que foi uma das conversas mais difíceis para ele e para mim. E aí eu falei, papai, o senhor sabe que a gente tem uma identidade, a gente tem um jeito. O Gustavo foi seu braço direito 14 anos. Né? O senhor sabe o caráter ilibado dele também, a honra, a submissão. Para a gente chegar nesse momento, a gente ponderou muito. De forma alguma a gente quer ferir o seu coração, mas a gente sente que Deus está nos chamando para fazer algo nosso. Nós somos assim como um ramo do seu tronco. Nós nunca vamos deixar de ser seus filhos. E praticamente tudo que a gente aprendeu no ministério, nós aprendemos com o Senhor. E até hoje a gente fala assim que agora que a gente calçou os sapatos dele, a gente sabe o tanto que eles são apertados. Aqui tem um ponto interessante. Para vocês verem como alguns conceitos religiosos são bons e outros nem tanto. Estamos falando de uma mulher que já tem mais de seus 40 anos, tem o seu marido, que são donos da sua vida, pagam suas contas, tem que conversar com o pai para pedir permissão para tomar uma atitude. Eu não pediria permissão, eu iria comunicar. Que é diferente. É totalmente diferente. O filho já é maior, paga as contas, já está casado, tem sua família. É hora de seguir sua vida. Ué, é bíblico? Deixará pai e mãe e unir-se à sua mulher. Ou estou equivocado? Então a gente tem que entender. Agora, essa galera, geração miojo pizza, que vai lá, mamãe, porque mamãe, papai. Peraí. Essa geração é frouxa demais. Não sabe lidar com um problema assim desse tamanho. Vê uma diversidade qualquer. Por isso que a gente vê essa geração mimizenta. Não sabe o que é tomar um beliscão, tomar um não na cara, se virar. Eu já falei aqui sobre homens de Deus, como Josué Irion, que falou que quando estava evangelizando em um determinado lugar aí, que eu não vou nem falar o nome, por conta, vocês sabem, né? Que estava no regime comunista, o que passou? O seu amigo missionário que estava junto foi aberta a cabeça com a barra de ferro. E eles foram comer um pão que encontraram que estava já, velho de dias. Que quando foi quebrar o pão, quase quebrou a mão. E não tinha papai, não tinha mamãe. Era um momento deles com Deus. Todo homem e mulher de Deus que não tem essa intimidade, esse momento, somente ele e Deus, ou ele e o cônjuge com Deus, ainda não passou pelo discipulado pessoal, ainda não tem experiência. Tá pensando que é fácil ser cristão? Tá pensando que ser cristão é só dar o dízimo e tudo vai se abrir? Engana-se. A escola que você tem que frequentar e a experiência com Cristo vai muito adiante de tudo isso. E esses mimadinhos aí que nunca pegaram um ônibus, nunca pegaram um saco de cimento, não sabem que acordar às 6 horas da manhã e chegar em casa 8, 10 horas da noite, quando enfrenta um probleminha assim, fica... Geração mimizenta. Não sabe o que é ter calo nas mãos por trabalhar. Não sabe. Aí agora tem um probleminha só. Papai! Pelo amor de Deus, falta de maturidade. E ainda se acham preparados pelo Espírito Santo para estar numa obra. Engana-se redondamente. Isso demonstra fraqueza e despreparo para estar na frente de um ministério. Até coisas que a gente não compreendia, a gente começa a compreender. Não é assim quando a gente é filho e vira pai e mãe? Sem dúvida. Então, assim, tantas coisas dessa escola maravilhosa que é servir com o pastor Márcio, e ser filha, ser genro e trabalhar para ele, cada dia mais a gente vê que essa árvore
Tem muitos ramos, nós somos um dos ramos que saiu para lá do tronco, mas que a gente carrega essa seiva, né? E eu pedi para ele, eu falei, pai, na época acho que eu falei, a gente está aí com uns 20 anos diante do trono, e a gente sempre teve o nosso seminário de formação pastoral, o nosso seminário de formação de missionários, o nosso seminário de formação de adoradores. O CTMDT sempre foi do Diante do Trono. Sim. A gente sempre teve os projetos missionários do Diante do Trono, mesmo que Lagoinha sempre foi esse tronco. Falei, então assim, a gente está sentindo que é tempo da gente ter a igreja diante do trono. E é muito difícil eu pedir isso para o Senhor, mas o Senhor nos abençoou. E ele ficou caladinho assim. Aí ele falou assim, eu só te peço uma coisa, filho. Deixa a pombinha do lado do D. Eu falei, pai, eu nunca vou tirar essa pombinha. E ele foi lá na nossa igreja quando começou. Aí veio a pandemia, ficou sem poder viajar. Quando foi, abriu a fronteira, tava lá o papai. Como ele é humilde, né? E aí, filha, como é que tá aí? Como é que tá a igreja? Ai. Ele visitou o nosso local, que a gente custou a conseguir alugar um imóvel, né? E ele foi lá orar com a gente pra gente conseguir as permissões da cidade para reformar, sabe? Ele foi lá. Essa presença física dele também, sabe? No mundo espiritual. Importante. Sempre foi um respaldo, mesmo com dor da separação, sabe? Mas eu também quero dizer uma coisa muito boa aqui. Eu ganhei um pai que não é meu patrão. Ele É de se pensar. É de se analisar, refletir nisso. Gente, que delícia. O meu pai é só meu pai. Ele é só sogro. Ele é só avô. Já pensou que delícia? Perfeito. Nós não pensamos nisso, mas a gente ganhou muitas coisas. A gente eliminou muitas tensões. Sabe? É muito gostoso depois que as coisas se assentam, se ajustam, a gente vê tudo dando certo, sabe? A gente vê assim, pro meu pai, pra minha mãe, né? Se cumpre. E pra mim agora, com o Isaac, qualquer que seja a escolha dele, do Benjamin quando chegar a hora dele, a vida adulta dos filhos tem que ser uma vida de liberdade. Agora falou tudo, só que tá demonstrando aí uma fraqueza muito grande. Nós não estamos falando de uma moça que acabou de se casar, que tá com seus 22, 25 anos. Nós estamos falando de uma senhora já que daqui a pouco... Eu não sei a idade dela, mas eu acho que ela é mais velha que eu. Deve estar aí com seus 45 anos. E tá com um papo desse. Minha filha, acorda! Acorda, minha filha. Já era para ter tomado esse ar aí, alguma postura já há muito tempo, minha filha. Acorda para... pelo amor de Deus. É a palavra de João. Se cumpre para os meus pais com relação a nós e aos outros meus irmãos. E vai se cumprir para mim também, já está se cumprindo. Eu não tenho maior alegria do que essa. De ouvir que os meus filhos caminham na verdade. Amém. Não importa, gente. Se tá trabalhando comigo, se tá morando na minha cidade. Eu era vizinha dos meus pais. Agora, que dor. Mas quantos ganhos? Isso também. Dor? Minha filha, se fosse uma adolescente, era outra coisa. Tô falando de uma mulher de quase 50 anos. Ô, minha filha, pelo amor de Deus, desperta, tu que dormes. Quantos ganhos nisso também? Isso demonstra despreparo. Porque é o seguinte, ela tem um capital político e religioso. Entendeu? Isso é o que faz ela ter igreja, mas demonstra despreparo, simples assim. É uma excelente cantora, excelente intérprete da música e, lógico, eu não vou tirar o mérito dela. Canta muito, super afinada, enfim. Agora,
como uma representante do evangelho junto com o seu marido, tá demonstrando fraqueza totalmente. Simples assim. Simples. Então, ouvir que os meus filhos caminham na verdade. A Zenete sempre falou, Ana, honrar pai e mãe é o que você sempre fez a vida toda. É diferente. Quando você cresce, você tem que viver sua vida. Seu pai e sua mãe também. Só que no Brasil tem essas frescuras. Mamãe, o cara 40 anos, mamãe, traz um pão com margarina. Aí é fogo, né? Honrar seu pai não é ter placa da Lagoinha na sua igreja. Honrar o seu pai é exatamente o que você sempre fez e vai continuar fazendo. Honrar pai e mãe, às vezes não é rótulo, mas é a essência, né? Você, o pastor André e a Mariana, todos três moram fora. Todos três, né, pois é, olha que movimento de Aí as Deus pessoas às vezes diferente. pensam isso, falam, nossos filhos saíram, deixaram o pai sozinho. Olha, mas veja bem, as pessoas não conseguem entender que o seu pai e a sua mãe criaram vocês para isso. Para levar o nome de Jesus, que é o que vocês fazem. Amém. Quando as pessoas dão uma conotação, a Ana Paula saiu aqui da Lagoinha, o André está em outra igreja, eles dão uma impressão, achando assim que parece que vocês estão fora, né, do evangelho, que vocês brigaram com seu pai. Tem tantas teorias assim. da conspiração. Exatamente, essas coisas não existem. Vocês honram os pais, vocês são pessoas maravilhosas. Amém. E o seu pai criou vocês para isso. É verdade. Né? Vocês são frutos da dedicação dele em que vocês servissem a Jesus. Amém. E vocês fazem isso porque é muito fácil ver Jesus olhando para você. E é muito chato pensar que hoje continua acontecendo o que tinha na época dos apóstolos, né? Paulo falou assim, gente, o que é isso? Vocês estão aí dizendo, uns são de Pedro, uns são de Apolo, uns são de Paulo, uns são de Cristo. Gente, para com isso. O corpo de Cristo, a casa está dividido? Eu gostei muito de uma irmã que uma vez estava orando, eu nem lembro quanto tempo atrás, ela falou assim, que Deus gerou 3 tribos, que o ventre da minha... Aí, ó. A complexo de Messias. Entendeu? Ninguém... Não tem tribo do ventre da mãe. Não, para com isso. Cada um segue sua vida. E entenda, essas igrejas que têm CNPJ em nome de terceiros são apenas empresas. Somente isso. Pode ver, se você olhar o documento e ver um processo de algum deles, está lá, o empresário fulano de tal, o empresário ciclano, o empresário beltrano. É assim. Minha mãe tinha trazido ao mundo 3 tribos. Não, para com isso. Vocês não têm uma vocação, assim, uma missão excepcional para salvar o mundo, não. Para com isso. O ID, levar o evangelho, dentro de uma circunstância para todos. Só que cada um tem a sua função. Simples assim. Não coloque que você tem é excepcional, que está acima dos outros. Não tem nada disso, pelo amor de Deus. Não viaja na maionese. E eu lembro muito da descendência de Jacó, de Israel, que deu origem a 12 tribos. Para cada filho, ele liberou uma palavra de bênção muito específica, que traz o destino, que traz a característica daquela tribo, né? E eu vejo tão lindo, né? Como que eu e o Gustavo somos uma tribo. Como que o André e a Cassiane são uma tribo. 3 povos. A Mariana e o Felipe, né, são uma tribo. Complexo de Messias. Então, assim, o corpo de Cristo não está dividido, né? Toda família é assim, nenhum irmão é igual ao outro, mas todos carregam o DNA, né? Então, eu acho que ali existe respeito, ali existe diversidade, ali existe riqueza e é muito bom ver realmente o que cada família... que agora cada um nós temos a nossa própria família, viemos de uma família de origem, o que cada um está construindo é lindo, com a sua característica, com o seu destino, com a sua bênção, porque a bênção do pai está ali, do pai Márcio, sim, da mãe Renata, a bênção está ali. Agora vamos para o segundo vídeo, porque senão o negócio vai até amanhã, vamos lá.
Ana Paula Valadão expõe o seu apoio à sua irmã Mariana Valadão e seu cunhado Felipe Valadão. Em uma chamada de vídeo com sua irmã, ela escreve: no salão e ligando para saber como ela está. Quem dera que todo crente pudesse fazer, me refiro às irmãs, pudesse fazer o cabelo assim num salão. Quem dera. E minha cis, batemos papo sempre, fazemos questão de apoiar uma a outra em tudo, jamais como competidoras, mas cooperadoras. Amamos estar juntas e pedimos a Deus por mais dias aconchegadas uma na outra. Cis, te amo e proíbo que o ladrão da alegria te roube, em nome de Jesus. Ladrão da alegria, rapaz, tá um negócio... Ela também compartilha um texto bíblico que diz: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem aumentar a minha aflição na prisão. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos, seja por motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. E acrescenta: ainda não cheguei nesse ponto de me alegrar. Ajuda-me, Senhor. Ela também compartilha outro texto bíblico que diz: fujam da Babilônia, salve-se quem puder, não sejam mortos por causa do pecado da Babilônia. Agora eu me vingarei dela e lhe darei o castigo que merece. Ixi. Povo de Israel, fuja de lá, que cada um salve a sua vida do fogo da minha ira. Mas peraí, a Babilônia é a igreja que ela tava, a Lagoinha, então quando ela tava não era Babilônia, agora é Babilônia? O Senhor diz: rapaz, meu povo que está na Babilônia, vocês escaparam da morte. Agora andem, não fiquem esperando. Embora estejam longe de casa, pensem em mim, o Deus de vocês. E lembrem de Jerusalém. Ana Paula Valadão marcou seu cunhado Felipe Valadão e seu esposo Gustavo Bessa, que compartilharam sua publicação. Gustavo Bessa ainda acrescenta o texto bíblico que diz: mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto diante de não crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Concordo. É um texto bíblico, mas eu concordo do Brichane de Grau, viu? E acrescenta: onde Deus é tudo, o ego é nada. Outras personalidades também apoiaram Felipe e Mariana Valadão. Del Hayashi escreveu: que Deus te abençoe, Felipe Valadão e Mariana Valadão, que o Espírito Santo os guie em toda a verdade e ao cumprimento do propósito que vocês carregam. O apóstolo Estevão Hernandes comentou: estamos juntos, amamos vocês, siga em frente que nada pode impedir o agir de Deus. O pastor Lamartine Pozella escreve: Deus há de dirigi-los em todos os caminhos. A cantora Nívia Soares lamenta a situação. O pastor Antônio Cirilo comenta: não se atemorize, proteja o seu coração. Quem faz tudo acontecer é o Espírito Santo. Se apegue a ele e vai em frente. Conte sempre comigo. O pastor André Valadão, recentemente no podcast do Balaio, explicou como se tornou o presidente da Lagoinha Global e afirmou que a Lagoinha não é da família Valadão e que não foi o fato de ser filho do pastor Márcio Valadão que o tornou presidente da igreja. Todo mundo foi pego de surpresa, foi um susto para todo mundo. E de repente, no outro dia você tinha que assumir uma igreja que estava num crescimento absurdo e você vivendo aqui. Como é que foi esse desafio? Isso é legal falar. E como é que tem sido esse desafio aí? Eu vou contar aqui, para contar uma vez, para não precisar contar mais, né? Assim, vamos dizer. Eu, em 2000, nos Estados Unidos, eu fui consagrado ao Ministério Pastoral. Servia na cidade de Broken Arrow, uma cidade bem pequena aqui no interior de Oklahoma. Eu era seminarista no Rema e servia algumas igrejas na época. E meu pai, com alguns outros pastores, me consagraram ao Ministério Pastoral aqui nos Estados Unidos. 22 de maio voltei para o Brasil. É importante contar tudo para o pessoal entender. Estive ali
então, com um ministério pastoral local na igreja. Local, pastor como qualquer outro. Nada diferente de qualquer outro pastor, ganhando o mesmo salário que os outros pastores, debaixo de uma mesma realidade mesmo, né? E fui florescendo ali na igreja, né? Então, é importante a gente ouvir a versão dele, que não é só ouvir um lado como alguns canais e portais fazem. Tem que ouvir os dois lados, né? Foram 4 anos muito intensos nessa realidade. E aí, em 2004, eu gravei esse meu primeiro disco. Tinha um contexto do Diante do Trono e tudo. E quando eu vi que eu tinha o primeiro disco e ele ia me dar portas, né, pelo Brasil afora, isso ficou muito claro no meu coração. E eu me assentei com meu pai mesmo, com o pastor Márcio, e falei: pai, eu vejo claramente que o que Deus tem para minha vida não é só aqui na igreja local. Está na hora de eu tomar essas sementes que Deus está me dando e lançá-las no Brasil todo. Eu não sei porquê, mas eu vou haverá uma colheita nessas sementes. Não está diferente do que a Ana Paula Valadão falou. Mesma coisa. E eu pedi para o meu pai 10 anos, isso era 2004. E ele chorou de um lado, eu chorei de outro. Falei: eu vou continuar aqui, vou me voluntariar agora na igreja, não vou ser mais staff da igreja, me torno voluntário. Eu lembro dessa época. Mas daqui 10 anos, pai, a gente conversa de novo. E passaram-se os 10 anos. Rodei o Brasil, eu tive mais de 1.400 cidades do Brasil, tocando, fazendo os eventos e tudo. E como um pastor voluntário, então teve abertura para eu abrir outros leques, que foi o que eu fiz na minha vida, né? Que o pessoal às vezes fala que eu empreendi e fiz outras coisas. Em 2015, quando fechou o ciclo, né, desses 10 anos, nós nos assentamos de novo. E eu sempre dando fruto na igreja local, com culto fé. Sim. Sempre foi o maior culto da igreja. O culto mais cheio que um culto de domingo, sempre foi o culto fé. Então tinha aquele culto, né, o contexto do culto, eu sempre fui líder de grupo de crescimento, de célula, sempre me envolvi na administração da igreja, mas tudo voluntário, mas sempre muito presente, com fruto do meu lado na minha vida ministerial. Uhum. E ali veio em 2015, o pastor Márcio falou: André, eu estou um pouco cansado, vem mesmo, entra mais, tá pesado para mim. Eu quero que você comece a tocar mais a igreja. Pode tocar mesmo, vem para aqui junto. E os pastores... Mais capacitado do que os outros, pelo que eu estou entendendo. É isso? Ou não? Correu atrás, aprendeu mais. Pastores na mesa, né, ali na época, como irmãos na minha vida. Nós crescemos juntos e Sim. todos concordando também. Então, em 2015 foi quando eu voltei, diminuí totalmente a minha agenda. Saia de 10, 12, 13 shows no mês para fazer 5, 4, 6. Administração. E ficar na igreja. Ali eu entrei na vice-presidência mesmo da Lagoinha, né? E foi de 2015 que eu pintei a igreja de preto, mudei o LED da igreja, mudei o palco da igreja, mudei o formato de culto. Porque a igreja já estava há quase 20 anos com o mesmo culto, do mesmo jeito. Porque a gente às vezes é tão religioso que a gente faz algo que sem ver você está 30 anos fazendo a mesma coisa. Nem percebe fazer tudo igual. Então naquele 2015 eu cheguei, já fui fazendo isso, essa mudança. E em 2016, com tudo acontecendo, e eu bem dentro da igreja, e trazendo esse novo já para a igreja e tal, o Senhor me fala, Deus me fala que eu tinha que ir embora de Belo Horizonte. Imagina que loucura. Eu passei de 2000 a 2004 pastor local, 2004 a 2015, eu entreguei minha vida para o Brasil completamente. Eu me dilacerei no Brasil mesmo. Eu rodei tudo que você puder imaginar. Voltei, quando eu volto Mais ou menos como o Feliciano fez nas suas épocas de ministrações, Abílio Santana, e depois se tornaram deputados. Mesma coisa. A estratégia é a mesma. Nessa engrenagem que vocês me conhecem, que eu sou, e eu fui Não tô aqui para alisar ninguém, não. Tô falando a verdade. É a realidade. indo para dentro, o Senhor fala comigo. Meu Deus, e não falou para onde eu ia. E eu vim parar em Orlando. Comecei do zero uma igreja aqui. E começou e nasceu a igreja, floresceu a igreja. E acabou que a igreja floresceu tanto, virou uma referência fora do Brasil. E foi acontecendo tanta coisa. E veio o Covid, né? O Covid mexeu muito com meu pai, pegou ele muito forte. Foi difícil para ele. Um cara de multidão, de gente, a igreja a vida inteira, ele chega ali, né? E aí 2022, quando ele passou para o Brasil e para 99,5% das pessoas, foi uma surpresa.
Para mim e meu pai, a gente vive uma sucessão de 7 anos. Desde 2015, a gente vive um trabalho de sucessão. Eu fui para Israel sozinho com meu pai, falando de sucessão. Fizemos várias reuniões sozinhos, falando de sucessão. Concordamos, brigamos, tudo falando sobre esse tema, esse assunto. Todo um processo. Todo um processo que as pessoas não sabem. Que as pessoas veem, é o pastor Márcio chegar no púlpito domingo e falar, ó, acabou, tchau, beijo. É isso. Mas não existe isso. Sim. Alguém com mais pulso e liderança. Simples assim. Nós passamos por 7 anos de um processo. Já que o crente gosta tanto de 7, que é o número da perfeição, né? Foi um processo. Não foi intencional 7 anos, mas... Tô falando. Então. Pum, mas bateu isso. Então, isso é interessante. E também não foi hereditário. Não foi hereditário, Alex, Samuca. Essa é a minha paz. Porque quando aconteceu a sucessão, porque a igreja não é hereditária. A igreja da Lagoinha não é da família Valadão. Meu pai não fundou a Lagoinha. E também não significa que meus filhos vão prosseguir. Se for, vai ser a mão de Deus. Se não for, amém. Meus filhos, a gente nem toca em assunto de ministério na vida deles, porque eles têm que seguir a vida deles, né? Se for ministério, amém. Nisso vocês percebem a diferença entre a argumentação dele e da Ana Paula. Fala negócio de tribo, aquela coisa. Você vê que é uma síndrome de Messias. Complexo de Messias. E aqui você está vendo uma outra postura, um outro jeito de lidar. Mas com todos os pastores, absolutamente 100% deles, do conselho da igreja, né? Colocamos à mesa. É para o André assumir, vamos abrir aqui, quem vai assumir. E glória a Deus, teve a sucessão toda aprovada, reconhecida, né? E hoje na Global a gente vê que é muito mais importante a Global eu estar aqui em Orlando, que eu consigo fazer muito mais coisas do que se eu estivesse em Belo Horizonte, né? Que é o pastor Flavinho, maravilhoso, meu Deus. Vocês percebem uma diferença entre alguém focado, que fala pontuado, é isso, isso e isso, de alguém que fala emocionado, chorando? Não, é isso, isso, isso e isso. Olha a diferença. Eu tenho que pontuar tudo. Embora que eu tenha minhas discordâncias, mas eu preciso pontuar tudo. Deus. Nossa, amamos também. É maravilhoso. Então eu acho bom colocar isso aqui no podcast, né? Porque foi uma surpresa. Mas para quem está dentro, para quem está ali, era uma realidade construída, né? Então foram esses ciclos de 2000 a 2004, 2004 a 2015 e de 2015 a 2022. O Brasil foi uma surpresa para vocês, um ciclo que se fechava e começava um novo. É. E esse novo tem 2 anos. Sim. E nesses 2 anos aconteceu tanta coisa e tem acontecido tanta coisa. Tá bom demais. E a gente acompanha de perto a loucura que é a sua vida. Sim. E como é que tá sendo isso, cara? Com quase 50 anos. O melhor momento da minha vida. Eu vejo assim que Deus me forjou. Olha a diferença. Com quase 50 anos, ele tem a postura de um líder, de um homem. Independente se você ou eu concordamos com ele. Ele já tem essa postura, essa mentalidade. E a filha... Papai, eu preciso um pão com margarina. Fala pra mamãe trazer um pão com margarina. Tá entendendo a diferença? Né? Forjou meu casamento, preparou minha esposa para esse momento. Como que a gente estava sendo preparado para sermos quem nós somos hoje, eu e a Cassiane. Né? Passamos por várias fases. Passamos pelo pastoreio local, uma vida local, passamos por uma vida itinerante, uma vida de vários e todos os bastidores possível que você imaginar de igreja, de denominação, de lidar com líderes, de lidar com... Diferente de ser uma estrela idolatrada. Entendeu? Olha a diferença. Tudo, de lidar com dinheiro, com tudo que você imaginar. Deus nos preparou, né, nesse período. Nos preparou até em sermos imigrantes, entender a vida do imigrante, o que é estar em outro país, para a gente entender. Hoje eu entendo claramente falar com o meu pastor que está no outro país. Eu não tenho dificuldade nenhuma de entender o contexto dele, o que ele passa, o que ele vive. Pelo contrário, acho que talvez por isso as nossas igrejas mais crescem hoje é na Europa e nos Estados Unidos, porque a gente está tão dentro do contexto migratório e eu acho que é um propósito também da Lagoinha Global. Então, eu vivo o melhor momento. Nunca mostrei isso aqui.
Bom, quem quiser ver esse comercial aí, pode ir lá no canal do Crente Ligado, fique à vontade. Cristão também pensa, Crente Ligado, meu Deus do céu, a gente faz tanto canal aí que a gente até se confunde. Enfim, são todos parceiros, tá todo mundo junto. Agora, olha só que coisa, hein? Particularmente, você vê uma diferença gigantesca entre alguns filhos que foram criados ali na aba da saia da mamãe, o papai ajudava em tudo, não consegue tomar decisões sozinhos, e o outro lado, um outro filho que sempre tomou decisões. Aí você consegue ver a diferença. Bom, mas independente de tudo isso, eu confesso que ver um irmão processando o outro, um irmão, uma pessoa da família processando um cunhado, aí é complicado, aí é tenso. Mas enfim. Ai. Você viu meu último vídeo? Não viu? Sobre a história da Flor de Lis? Ou melhor, a mulher que apontaram como Flor de Lis? Vou deixar o card aqui para você acompanhar. Eu vou ficando por aqui. Like se gostou. Até o próximo vídeo. Fui.